Mas não existe mais do que 5 pretos na rua 100%. Não tem 5. O ser humano é agonia? Eu prefiro pensá-lo como agonia do que pensá-lo como um animal para a saúde. A barbárie tem o rosto humano. Ah, antes de tudo, humano. A modernidade é uma filha ilegítima do conservadorismo. Eu acho que a modernidade é, antes de tudo, uma filha ilegítima da tradição cristã. Fala um pouco mais sobre isso. A grande parte dos valores que animam a modernidade na sua visão utópica, na sua visão de solução de problemas, é na realidade uma herança direta da ética do cristianismo, do amar ao próximo, do ser solidário, do pensar no grupo, nesse sentido. Então, grande parte da ética secularizada que domina o cenário moderno tem a sua raiz no cristianismo. E aí, me parece, muitas vezes, que os homens modernos, eles têm uma relação com o cristianismo assim, que é uma relação do tipo, eu odeio meu pai, mas no fundo eu sei que sou filho dele. Jornalista tem ética? Eu acho que jornalista tem ética como todo mundo e sofre e tem uma situação de trincheira muito mais radical, porque jornalista tem poder. Todo mundo que tem poder tem estresse ético. E nesse sentido, eu não acho que o jornalista não tem ética. Isso sem entrar numa discussão sobre ética, hein? Porque se a gente for definir ética aqui, talvez a gente produza umas 5 definições, do ponto de vista da história da filosofia. Mas falando assim de chofre, eu diria que no caso do jornalista é um drama maior, porque o jornalista tem poder. E você acredita que os jornalistas do Brasil atuam com essa ética? Eu acho que às vezes sim, a maior parte do tempo. Me parece que, apesar de que se discute muito ética em termos de jornalismo, me parece que o jornalismo é muito mais dominado, pelo menos até hoje, por uma certa formação de que o jornalista seria o braço armado da democracia e da consciência. Então, nesse sentido, quando você é formado dessa forma, você acaba pensando que a ética é seu esqueleto. Você não precisa nem preocupar, você respira eticamente. Se você acha que você é o braço armado da liberdade. É um poder paralelo? Ah, sim. Às vezes nem tão paralelo, sim. O talento é que cada um nasce com um. Ou para cozinhar, ou para arrumar, ou para escrever, ou para falar, ou para pensar, ou para olhar, né? O cara tem uns bons olhos, ou tem uns olhos bonitos, né? Agora, o talento é uma coisa, eu não sei, acho que todo mundo tem o seu. Prefere, digamos assim, um momento onde a vida vê assim um beijo, uma trepada, sei, uma coisa assim, um corpo a corpo com o destino, assim, ou você prefere uma vida pensada ou essa vida vivida? Olha, eu trabalho com pensamento, porque eu sou um filósofo, escrevo jornal, escrevo livro, dou aula, então é claro que eu trabalho com pensamento. Mas o lugar onde eu estou, quando eu estou fazendo isso tudo, é mais o primeiro lugar que você definiu, não a vida pensada. Para mim, a vida é muito mais o beijo, a trepada e um filho doente. A vida vivida. Sim. Um momento. O que é hoje a biotecnologia para a Igreja Católica? A biotecnologia para a Igreja Católica é um pesadelo que traz à tona o tempo inteiro a condição adâmica de querer estar no lugar de Deus. Meu Deus, que provocação, hein? Eu sou uma menininha com um negocinho rosa na cabeça. O capitalismo já sabe quanto vai lucrar a biotecnologia? Eu acho que não dá para saber o quanto vai lucrar, mas a ideia de que aqueles que são a favor das pesquisas biotecnológicas, de que o que está em jogo é simplesmente uma fronteira da saúde humana, eu acho que aí é um pensamento de uma menina com uma coisinha cor-de-rosa na cabeça. Quer dizer, a biotecnologia e a pressão para a liberação dela seguramente vem armada de um enorme interesse do capital. Mas curioso, você concorda então, digamos assim, que o mundo está um pouco deteriorado, qualquer lugar que se olha ele fica feio, que o governo, a religião, a indústria sempre tem medo um pouco da inteligência, prefere ficar com os miseráveis, que sabe que os miseráveis não vão resolver tão logo as coisas deles, né? Então a estupidez dos arquitetos, a estupidez dos jornalistas, a estupidez dos intelectuais, a nossa estupidez, tudo deixa o mundo meio
como um cenário para o teatro, né? O cenário do mundo, o mundo é o cenário para o teatro, um teatro onde todos nos odiamos e certamente somos tantos que vamos nos atirar num abismo, certamente, né? Eu acho assim, eu acho que o mundo sempre foi feio. Eu acho que, na realidade, a beleza, a bondade, a generosidade são maravilhosas exceções. E quando elas acontecem, qualquer pessoa que já viu isso sente como se estivesse diante de um milagre. Você chora? Sim. Por quê? Eu choro às vezes de saudade de pessoas que eu não vi mais, eu choro de saudade de situações e eu choro normalmente quando eu tenho a impressão que eu estou diante de um milagre, assim. Quando o mundo quebra sua ordem miserável. Ou seja, quase nunca. Raramente. Tá. Você chora diante da beleza? Sim. Você é um chorão. Quase nunca, mas sim. Bento XVI teria sido uma tentativa da Igreja Católica de ficar up-to-date com a era Bush? Não, acho que não. Eu acho que, sem pensar em grandes processos históricos, uma espécie assim, de Hegel paranoico e achar que tem todo um movimento histórico no mundo, coisa que eu não acredito, eu acho que o Bento XVI, na realidade, ele é uma continuidade de João Paulo II, e uma continuidade que vem depois do Concílio Vaticano II, que é reequilibrar o processo de modernização na Igreja, no sentido de fazer críticas à posição moderna. Mas nem chegam aos pés de João 23. João 23 é alguém que está numa outra posição, no início do olhar que a Igreja dá para a modernidade, e que se pergunta, a gente não tem que abrir as janelas da Igreja? Né? Deixar o ar entrar? O próximo Papa haverá de ser negro como Barack Obama? Olha... Essa risada é provocadora. É porque, normalmente, as pessoas que estudam muito a história da Igreja e tal, costumam dizer assim, olha, a Igreja você nunca prevê. Você nunca prevê porque a Igreja... Primeiro, é meio que a única instituição que tem 2000 anos, mais ou menos, funcionando. Ou seja... É absolutamente previsível. Não. É previsível, se assim, prevê tudo na Igreja. Mas a gente erra muitas vezes, porque assim, quando veio João Paulo II, em 78, 79, se você fosse avaliar pelo andar da carruagem, você ia achar que talvez a Igreja continuava no seu movimento de convergência com a modernização. E quando você está diante de uma instituição que tem 2000 anos e que ela se vê diante da eternidade, você é desse tamanho diante de uma instituição como essa. É só falar em camisinha, em aborto, essas coisas que eles estão absolutamente certos que eles deveriam atuar, não querem atuar. Não querem atuar fazendo o aborto ou não querem atuar vendendo camisinha? Porque assim, se você pega o caso da camisinha, por exemplo, é que o discurso da Igreja acaba sempre sendo um discurso que mescla uma idealização gigantesca do ser humano. Veja, o que seria ideal para combater a AIDS do ponto de vista da idealização? Antes de tudo, seria você casar virgem, né? Você nunca ser infiel no seu relacionamento, e aí a camisinha seria quase desnecessária. Como o ser humano não é esse ser humano... alguma coisa assim, né? Não sei, mas assim, um ser humano que fosse assim não ia precisar da camisinha. Então, por isso que eu quero dizer que, ao mesmo tempo, ela é extremamente idealizadora da imagem do ser humano, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é o seguinte, o ser humano, o homem e a mulher, não pegam AIDS se usar camisinha, mas quando a promiscuidade é muito alta, provavelmente isso não vai ajudar de forma nenhuma a combater a AIDS. Então, por outro lado, a Igreja ela é idealizadora, mas ela tem um olhar para o ser humano que às vezes é muito concreto. Ou seja, previsível. Eu não acho que ela é imprevisível, eu fico assustado. Não, eu acho que é imprevisível dizer quem será o próximo Papa. Entendeu? Você é uma enguia, você. Sim. Você é uma enguia, não dá para segurar você, né? Tá bom. Assim. Digamos o seguinte, Conde, que você tivesse um momento que não deixaram você falar uma coisa que você queria falar. É difícil, porque você fala sempre onde quer. Mas digamos que um momento você quis falar e não conseguiu. Então, para a gente terminar a entrevista, isso aqui é uma liberdade que tem esse programa. A gente pode falar o que quiser. Ninguém assiste também. Mas pode falar o que quiser. Isso ajuda a ser livre, manda né? e-mails, tal. Olha para aquela câmera Sim. E encerra a entrevista do jeito que você quiser, falando o que você quiser. O que eu gostaria de dizer e nunca disse? Posso falar? Então, é o seguinte, acho uma pena que
se perca tanto tempo na vida acadêmica e na vida intelectual, tentando afirmar o que todo mundo acha que é legal para você ter muitas fãs. Daqui um abraço, que é a única coisa falsa